Boa noite, meu nome é Luísa Carla Silva. O tema do meu TCC é o perfil da mulher negra brasileira, dificuldades e motivações no âmbito pessoal e profissional. A minha orientadora é Helena Milintani Shigaki. E para iniciar, para poder aprofundar esse tema, eu delimitei alguns objetivos. Iniciando pelo objetivo geral, que é identificar e caracterizar a mulher negra, e depois 3 objetivos específicos, sendo o primeiro, identificar as dificuldades e barreiras enfrentadas pela mulher negra brasileira, o segundo, que é voltado para a motivação, ou seja, identificar as motivações pessoais e profissionais da mulher negra, e por último, identificar os desafios enfrentados pela mulher negra no mercado de trabalho, ou seja, ali dentro do ambiente profissional em que ela habita. Ao chegar no referencial teórico, que é a parte que a gente vai embasar todos esses objetivos para poder comparar com as respostas das entrevistadas, é mostrado primeiro pelas dificuldades e barreiras enfrentadas pela mulher negra que o sexismo, o racismo, a discriminação, o preconceito e a inferiorização da mulher são características que Neres e Batista 2020 explicam. Inclusive, elas informam que todos esses fatores são resultados de influência ainda do período colonial do passado, onde Freire, em 1933, no seu livro, exemplifica falando como a mulher negra era tratada, não só a mulher negra, como o povo preto em si. Juntamente com eles, também, Boacari, 2010, informa que alguns dos aspectos que permeiam essa inferiorização é a questão da necessidade de se provar a mais do que as outras, é a necessidade de se mostrar mais capaz e, inclusive, ser exposta a questionamentos, ou seja, as pessoas têm um estereótipo, uma visão negativa da mulher negra. Juntamente também com esses autores, tem Dentes 2020. Dentes, ele explica que a dificuldade que a mulher negra possui em se adaptar em espaços de instituições educacionais com ensino superior, como as entrevistadas vão falar, é uma dificuldade por questão de seu passado escolar, ou seja, por ter vindo de escolas que não eram particulares, ou seja, escolas públicas que não tinham um ensino, uma qualidade de ensino tão grande como as pessoas que vinham provenientes de escolas particulares. E junto com isso, existe uma falta de empatia também que Dentes relata com os outros colegas de classe pelas mulheres negras. Ou seja, existia uma forma de discriminação que essas mulheres sofriam dentro do ambiente escolar superior. O foco do nosso segundo objetivo seria a motivação, tanto no âmbito pessoal como profissional dessas mulheres negras. Bom, alguns aspectos que foram citados pelos autores que eu pesquisei foram, primeiramente, a persistência em batalhar, ou seja, uma determinação que a mulher negra tem em correr atrás dos seus objetivos, né? Também existe também a questão da imposição que o povo negro teve dentro da sociedade, ou seja, movimentos feministas negros, também promoção da diversidade e da inclusão social, tanto na sociedade como também dentro de organizações, ou seja, organizações também têm se adaptado a poder promover essa diversidade dentro das suas organizações, ou seja, a representatividade, né? Também existe também a questão de modelos, ou seja, a mulher negra ela se sente motivada ao ver outras mulheres negras que possam estar ali, que consigam chegar aos seus objetivos. Por exemplo, na Rede Globo, nós temos a Maju. Na cultura, né, como cantora, a gente tem a Isa. Ou, por exemplo, agora, mais recentemente, como vencedora, como vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, que também ela tem uma parte negra no seu sangue. Ou seja, você vê que a representatividade negra ela está presente na sociedade nos dias atuais. Fechando o terceiro objetivo específico, a gente começa agora a falar sobre os desafios que a mulher negra enfrenta dentro do meio organizacional, ou seja, ali no seu ambiente de trabalho. E quando os autores Neres e Batista de 2020 começam a discursar sobre isso, eles informam que a mulher negra ela já sofre preconceito desde a entrevista de emprego. Ou seja, na hora que ela chega na organização, em alguns casos, a mulher negra ela já sofre a questão de discriminação pela sua aparência, às vezes pelo seu cabelo, às vezes pela sua cor e até pelo menos a sua vestimenta. Ou seja, em alguns casos, a mulher negra ela não consegue chegar nem a terminar um processo seletivo por já ser eliminada no início pela sua aparência. Depois também é informado os assédios sexuais e morais que a mulher negra está sujeita dentro das organizações. Inclusive, esses assédios, esses pontos negativos, eles dificultam cada vez mais na ascensão de uma mulher negra a cargos superiores dentro da organização que ela já possui. E por último, a questão da dupla invisibilidade. Ou seja, as entrevistadas na conferência do Instituto Etos em 2017 afirmam que a mulher negra, além de ter que sofrer assédios, além de ter que ser questionada pela sua capacidade, ela também presencia também uma dupla invisibilidade na hora de ascensão aos cargos, ou seja, além de ter que quebrar a barreira que é imposta pelo sexismo dentro das grandes organizações, ela também tem que superar a discriminação e o preconceito pela conta da sua cor de pele.
A metodologia escolhida para poder fazer esse trabalho começa primeiro pela pesquisa descritiva, né? Que de acordo com Andrade de 2004, ela é definida por um detalhamento ali das características de acordo com os dados coletados, né? Ou seja, as características que você coleta ali nos dados. Aí depois vem a abordagem qualitativa, né? Ou seja, é uma abordagem que analisa de forma resumida ali todos os padrões, os aspectos desses dados, e depois a coleta de dados. A coleta de dados que eu escolhi para esse trabalho, de acordo com o MINAR em 2010, é uma entrevista semi-estruturada que é se resumida por uma conversa a dois, ali, onde que a gente coleta informações que são importantes e relevantes para o estudo, né? Manzini, em 1990, complementa que a entrevista semi-estruturada, ela dá abertura para a gente poder fazer perguntas mais abrangentes, ou seja, eu não preciso seguir aquele roteiro a risco, eu posso fazer perguntas além daquilo que está pré-estabelecido para poder chegar a respostas mais espontâneas. A análise de dados, de todos esses dados coletados na entrevista, vai ser pela questão da análise de conteúdo, ou seja, uma análise mais profunda ali dentro dos dados, e também pelo método comparativo, ou seja, eu vou pegar a teoria, vou pegar os dados que eu coletei e vou cruzar eles para poder chegar a um denominador comum. Ao chegar na análise de dados, eu pude observar que a maioria das respostas das entrevistadas estava de acordo com a teoria, ou seja, todas elas corroboraram entre si. Inclusive, no fator de motivação, houve uma complementação, ou seja, foi um pouco mais além do que estava na teoria. Para começar, as principais dificuldades que eu pude ver, né, as dificuldades e desafios que as mulheres negras entrevistadas me relataram, foi a questão do racismo, a discriminação, o preconceito, o sexismo, aquela inferiorização da mulher negra, todas elas estavam presentes nas respostas. Também foi mostrado, de acordo com as respostas, que a maioria das mulheres negras, elas valorizavam muito a questão da formação acadêmica, por todas serem do curso superior ou estarem terminando seus cursos, elas viam que ter um curso superior era um fator que poderia ser um diferencial e que favoreceu elas a chegarem até onde estavam. Também foi falado também a questão da motivação, onde houve um complemento que eu citei anteriormente, ou seja, além de se espelhar em modelos de mulheres que conseguiram chegar em patamares altos, também é citado por várias entrevistadas a questão do acreditar em si mesma, a questão da família, o apoio familiar foi um fator muito importante, muito citado pelas entrevistadas em suas respostas. A questão também, a necessidade de quebrar paradigmas, ou seja, aquela estereotipação da mulher negra também, colocar ele e jogar ele por terra. E também foi uma surpresa, mas também foi muito relatada a questão religiosa. Ou seja, muitas das entrevistadas falaram que Deus estava ali presente, auxiliando todas elas a chegarem aos seus objetivos, a correrem atrás do que elas acreditavam. Por último, a questão do mercado de trabalho, né, onde foi citada a questão da entrevista de trabalho, todas elas relataram a questão de sentir uma diferença de tratamento ou até mesmo uma exclusão de um processo seletivo pela sua aparência, mesmo que a sua capacidade estivesse atendendo aos requisitos. Também houve relatos sobre assédios dentro do ambiente de trabalho, onde inclusive uma das entrevistadas teve um relato tão impactante que eu coloquei ele completo dentro da minha análise de dados, onde ela relatou várias situações negativas que ela teve que viver até ela conseguir de fato pedir demissão e sair daquele emprego. E por último, a questão da persistência, ou seja, mesmo com essa dupla invisibilidade, dessas barreiras por ser mulher e por ser negra, todas essas dificuldades que isso acarreta, algumas entrevistadas informaram que isso não seria um empecilho, que elas continuariam persistindo até conseguirem chegar a cargos mais superiores, assim como está presente lá na teoria. Então, chegando agora às considerações finais, vamos responder aos objetivos. Começando pelo objetivo geral, que seria identificar e caracterizar uma mulher negra brasileira. Bom, eu acredito que, baseado em toda a teoria e todas as respostas, análise de dados que foram recolhidos nesse trabalho, esse perfil dessa mulher negra, né, que é o tema central desse trabalho, poderia ser facilmente utilizado para poder informar quais as principais características baseado nas dificuldades e motivações. Para começar, então, vamos começar com as dificuldades e barreiras enfrentadas por essa mulher negra brasileira, ou seja, o nosso primeiro objetivo específico. E as principais dificuldades foram o preconceito, a discriminação, a inferiorização da mulher negra e, infelizmente, a necessidade de se provar foi um dos maiores fatores mais assim, alarmantes que estavam presentes, ou seja, as dificuldades e barreiras tanto externas quanto internas também. Depois foi falado sobre a motivação pessoal e profissional. Na motivação pessoal, eu pude observar que as principais motivações seriam, primeiro, acreditar em si mesma, depois, na maioria das entrevistadas, a sua família é um dos principais fatores motivacionais, e também a questão
de fatores externos, ou seja, outras mulheres que também conseguiram chegar aos seus objetivos e também estão que conseguiram uma trajetória de sucesso apesar de passar pela discriminação, pelo preconceito, pelos fatores negativos que eu citei anteriormente. E por último, identificar os desafios enfrentados no mercado de trabalho, ou seja, ali dentro da organização. E aí o que a gente pode observar nesse trabalho? Que os principais desafios seria a questão do preconceito, né, da discriminação, desde a entrevista de emprego até dentro do meio organizacional, ou seja, também convertido em assédios morais e sexuais, e também porque por ser uma mulher e ser negra, tem uma dupla invisibilidade e uma dupla dificuldade para poder ascender a cargos maiores, ok? Então, basicamente, todos esses seriam os fatores para poder definir o perfil de uma mulher negra brasileira. É claro que é importante ressaltar que eu não posso dizer que esse trabalho é um trabalho que abrange tudo, porque tem as suas limitações. A maioria delas é em torno da pandemia, que houve uma dificuldade de poder entrar em contato com mais entrevistadas, ou seja, eu só tive 6 entrevistadas, né? A questão também de não ter, essas entrevistadas não representar todos os setores possíveis, ou seja, não tinha também a resposta dos funcionários, das pessoas que estavam junto com elas, para poder até embasar mais as respostas, né? E também tem a questão de agregação. Esse trabalho eu acredito que agrega em várias discussões sobre diversidade, sobre inclusão social, né? Poder ter essa pauta, poder falar sobre como as mulheres negras, elas vivem, o que elas sentem, como é ser uma mulher negra de verdade. Poder chegar nesse ponto é um fator que eu acredito que seja positivo, que possa realmente ser utilizado, ser aplicado nesse trabalho, né? No mais, eu agradeço muito a sua atenção, peço perdão por qualquer coisa, desculpa aí, e espero que possa estar realmente fazendo um trabalho de qualidade e que possa realmente contribuir tanto com a comunidade negra como também com a comunidade acadêmica.